Noite, pessoal. Bem-vindos todos. Mais um super bate-papo, na parte 2 do Rafael. Vamos dar uns minutinhos aí para a turma chegar. Bem-vindos todos. Fim de tarde geladinho aqui em Hum. Florianópolis. E Andréia? Ai, sem fone não dá, né, gente? Rafa, querido. Tudo bom? Tudo, tava com saudade tua. Eu sou. Prazer novamente. Obrigado pelo convite de novo. Imagina, eu que agradeço, esse povo todo aí que vai te ouvir agradece também. Que isso. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. As aulas já vão começar, então o bicho tá pegando aqui, né? Mas assim que é bom. Ai, que bom, que bom. Mas as aulas online, né? Vai ser, assim, as minhas aulas vão ser online, mas a faculdade, na verdade, vai manter, acho que meio período o pessoal aqui, e aí depois do fall break, né, que acho que é no meio de setembro, outubro, aí a faculdade inteira vai entrar online, né, mas eles querem fazer pelo menos metade do semestre presencial, né, assim com o pessoal aqui, né, e aí vamos ver, né, mas eu vou ficar dentro de casa, minhas aulas são todas online, então eu vou tá bem. Bom, deixa eu te apresentar então, porque vai que o povo não assistiu. Quem não assistiu a parte um do Rafael, precisa assistir para contextualizar toda a história dele, que é brilhante, assim. E eu tive que dividir em duas partes, porque é de uma riqueza de eventos e de pessoas que não dava para perder. Mas o Rafael, ele foi meu intercambista há muitos anos atrás. Quantos anos, Rafa? Quatro, cinco? Por Seis? aí? 6 anos. 6 anos. Quando eu fiz a preparação dele para ir fazer a faculdade nos Estados Unidos. E a primeira parte da live dele conta toda a odisseia. É uma odisseia, gente, não é um planejamento. É uma coisa maravilhosa para ele conseguir chegar lá. Então, resume para a gente um pouco, para quem não te conhece ainda, Rafa. E Uhum. eu também, né? Quem não me conhece, oi, eu sou Andréa Sebem, psicóloga e trabalho com psicologia intercultural na preparação e na felicidade das pessoas ao redor do mundo. Brasileiros no exterior, na área de intercâmbio, executivos expatriados e jogadores de futebol, brasileiros que vão e estrangeiros que vêm. E nessa minha caminhada aí, de 25 anos, eu tive a honra de conhecer esse cara que vocês já vão entender quem é. Mas, Rafa, resumando a primeira parte, para o povo entender. Tá bom, a honra é minha, André. Vamos começar por aí, tá bom? A honra é Tá, minha de tá. ter sido seu intercambista. Bom, bem resumidamente, meu nome é Rafael Gonçalves, tenho 26 anos, eu estou aqui na Virgínia, em Blacksburg, hoje mestrando em engenharia mecânica na Virginia Tech, uma faculdade bem grande e muito boa aqui na área de ciências aqui dos Estados Unidos. É, Mais especificamente em São Miguel Paulista. E assim, eu comecei a jogar tênis graças a um instituto, o Instituto da Patrícia Medrado. A ideia do instituto era popularizar o tênis, né, que é um esporte caro no Brasil até hoje. E nessa eles começaram a dar aulas no clube público de esportes perto de casa. E assim, era mais para ter a vivência, sabe? Então a gente lá até hoje não tem quadra profissional, então assim, era quadra adaptada, raquetes adaptadas, assim, mais para ter a vivência e para fazer com que o tênis se popularize e também tire as crianças da rua, né, para ir jogar tênis. Então é um projeto bem legal. E eu comecei a jogar com eles com 13 anos e me apaixonei pelo tênis. Foi assim, amor à primeira vista, né? Foi segurar a raquete, bater a primeira bolinha e ali eu já sabia que o tênis ia ser o grande amor da minha vida, né? Ô, Rafa, E sim. é o tênis que se apaixonou por ti, tu não entendeu. Bom, Ah, tá. e,
e aí o Instituto depois, ele, junto com a parceria com a prefeitura e com outras empresas, ele criou um centro de treinamento no estádio do Pacaembu. Onde os melhores alunos de todos os clubes na cidade de São Paulo, né, na quais eles davam aula, os melhores alunos iam ser convidados para ir treinar no estádio do Pacaembu. E lá a gente já tem um treinamento assim de atleta mesmo, né? Então, assim, quadra profissional, treinamento físico, preparação de nutricionista, fisioterapia e tudo, né? Para poder também jogar os campeonatos da Federação Paulista. E, e aí e aí a gente começa a minha história, né? Porque assim, onde eu morava, em São Miguel Paulista, até o Pacaembu, é muito longe, né? É coisa de 2 horas e meia de trem e metrô. Então, como eu tinha que estar lá 8h30 da manhã, eu tinha que sair de casa 5h30 e levantar cedo, pegar o trem lotado, eu junto com os amigos, para poder treinar, depois voltar correndo para casa para poder ir estudar, que eu ainda estava cursando o ensino fundamental, indo para o médio. E começou essa correria, né? Sem falar, a situação em casa também não era uma das melhores, né? Então, assim, minha mãe sempre trabalhou, mas o dinheiro não sobrava, né? No fim do mês para todos nós. Então já era uma situação bem complicada desde o início, assim, para eu conseguir me manter jogando mesmo, né? Até mesmo para ir até o Pacaembu e voltar. Muitas vezes eu tinha que trabalhar como catador de bola, enquanto o pessoal está fazendo aula particular. Aí eu ganhava um trocado, aí eu já tinha dinheiro para pegar o ônibus no dia seguinte e tal, né? E, e nessa de jogar campeonatos da Federação Paulista, eu acabei conhecendo pessoas incríveis que estavam treinando, jogando também. E um pai de um rapaz, que hoje é o meu melhor amigo, e a família dele, o pai e a mãe, o senhor Maurício Calíquio e a Lígia Calíquio, eles me convidaram para treinar no Clube Espéria. O pai era o Maurício era diretor do Clube Espéria, um grande clube na zona norte de São Paulo. E, e lá eu comecei só que assim, nada mudou, porque como o treinamento era de tarde, eu ainda tinha que ir para a escola de manhã, acordar 5 horas, sair 5h30 e tudo mais. Ir até a escola, depois de ir lá, cruzar a cidade de novo para ir até o Espéria e depois voltar tarde da noite. Muito cansativo, só para poder jogar tênis. E nessa, quando eu entrei no Espéria, sim. Gente, eu quero dar uma sugestão. De verdade, eu acho o Rafael um guri muito jovem e muito sábio. A gente está fazendo essa live porque a segunda parte dela a gente já tinha feito e eu perdi a gravação. E eu fiquei furiosa, eu queria assim quebrar tudo. Por quê? Porque quando eu escuto o Rafael, eu tenho vontade de anotar as coisas que ele fala. E eu sugiro que vocês façam também. Peguem um papel, uma caneta e anotem pérolas da fala desse menino. Só, né, nesses pequenos 8 minutos, eu queria chamar atenção para duas coisas. Bom, em primeiro lugar, quando o povo pensa em morar no exterior ou estudar no exterior e diz, ai, mas é que é difícil, tem tanto obstáculo. Então anota aí, Rafael. Porque não sei se vocês estão entendendo, de novo, a odisseia, a quantidade de desafios e de obstáculos que esse guri teve. A segunda pérola desses 8 minutos é determinação e alegria. Eu amo essas duas criaturinhas andando juntas. A determinação sozinha ela é meio rabugenta às vezes, mas quando a alegria tá com ela, aí é palhaçada, né? Aí é uma delícia. E esse guri tem isso, ó, já me emociona de novo. Então vão anotando a receita de bolo. Tem pessoas que adoram, né? André me dá dicas. A gente não dá dicas, né, Rafael? A gente vive. Mas se der para aprender um pouco, e é assim que eu aprendo com as pessoas. Eu não peço para as pessoas me ensina a ser melhor? Não. Terceiro ponto do Rafael, para anotarem, eu me cerquei de pessoas muito boas. Eu me cerquei e eu tive toda a humildade para aprender com elas. Eu amo isso em ti, Rafael. Né? Até hoje eu penso assim, cara, vamos botar gente boa, de luz e gente inspiradora. Gente que eu possa olhar para cima, não para ter inveja ou tá louco. Não, olhar para cima e dizer, ei, como é que eu faço para chegar lá? Eu vou ver como eles fizeram. Então, olha bem o Rafa e vê como que ele fez para chegar lá. Sim, Desculpa, sim. Rafael. Imagina, que isso. Então, assim, no Espéria, né, os meus amigos estavam começando alguns deles estavam começando a ir para os Estados Unidos para ir jogar tênis em universidade, né, jogar tênis universitário e melhor ainda, com bolsa esportiva, né? Quer dizer, a pessoa, né, vem para cá, estuda,
vai se formar e ainda joga a liga americana, né, de tênis, universitária. Então, assim, o meu objetivo até então, quando eu tinha chegado no Espere, era justamente virar profissional. Isso que era o que eu mais queria, né? Só que, assim, no Brasil é complicado porque quando você chega aos 18 anos, né, vamos dizer, 18 anos, você tem que muitas vezes escolher entre estudar ou trabalhar, ou estudar e trabalhar e o esporte fica em terceiro plano. A gente não tem essa oportunidade de fazer as duas coisas juntas, sabe? No meu caso, eu sempre amei estudar e jogar tênis, né? Isso que eu mais, minha infância toda, minha juventude toda foi fazendo isso, né? Então, assim, os Estados Unidos meio que juntou os dois, sabe? Eu não precisaria desistir de um para alcançar o outro, né? Mas não, eu teria que fazer os dois juntos e mais, um depende do outro, porque aqui, se minhas notas não forem boas, eu perco a minha bolsa, né? E se eu não jogar bem, também não fica legal. O treinador não vai te mandar embora, mas assim, pra que eu vou chegar aqui só pra não jogar, sabe? Que é algo também essencial pra mim, né? Então, assim, Uhum. quando eu soube que isso era possível, né, de vir pra cá pra jogar tênis e ainda se formar, fazer um intercâmbio e tudo mais, assim, coisa que até então ninguém na minha família tinha feito, da minha família próxima, isso, assim, se tornou o meu maior sonho. Foi na hora, assim, foi instantâneo, sabe? É, foi mágico. E assim, só que tinha diversos problemas, né? O primeiro deles era, eu não falava inglês, é, e eu já estava para me formar no ensino médio, então assim, eu não falava inglês, eu não sabia como eu conseguir as bolsas, né? Como que a pessoa chega até aqui, com quem que eu devo falar, quais são as regras, não sabia, e não tinha dinheiro, né? Então, assim, desses três problemas, eu resolvi, sim. O que que tu tinha, Rafa? O que eu tinha, é uma boa pergunta dele. O que eu tinha era o meu sonho e a determinação, a certeza e a coragem de ir atrás dele, sabe? Isso eu sempre tive. É, eu, Gente, eu, eu, eu adoro isso. Eu adoro assim, isso. Cara, ele quando, não tinha nada. O que que precisa ir para fazer faculdade no exterior? Anota aí. Um saco de dinheiro, um inglês muito bom e conhecer uma boa agência que faça todos os trâmites que são infinitos. Bom, ele não tinha nada disso. mas assim, sabe, André, esse era o meu maior sonho, meu maior objetivo, sabe? Então, Uhum. assim, eu me perguntava direto o que eu tinha a perder, sabe? O que você tem a perder ao correr atrás de um sonho, sabe? Na minha opinião, você não tem a perder nada. Porque, assim, na minha situação, se eu continuasse só indo jogar tênis, seguir o mesmo que eu estava fazendo, ia ser ótimo, sabe? Eu ia me tornar eu continuar sendo um bom tenista, ia jogar, talvez pudesse até tentar o profissional, tal, assim, ia ser bom. Só que, já que o tempo vai passar, né, por que não ir atrás dos meus sonhos, né? Então, assim, na pior das hipóteses, né, na pior das hipóteses, se eu não conseguisse vir para cá, eu ia falar inglês e eu ainda ia ser um melhor tenista do que eu iria, porque eu ia treinar, porque eu treinei muito mais, né? Então, assim, só isso para mim já tá valendo a pena. Então, assim, eu não tinha nada a perder, sabe? Só tem a ganhar, sabe? Então, isso também me ajudou muito a seguir, né? Me manter no meu caminho. E aí, desses três principais problemas, eu foquei naquilo que eu tinha controle, né? Que era aprender inglês. Então, assim, minha família e eu não tinha, a gente não tinha condições de fazer aula de inglês em escola particular ou arrumar um tutor ou alguma coisa assim. E eu também não tinha tempo, porque eu estava treinando e estudando o dia inteiro, né? Mas aí eu percebi, André, que eu perdia muito tempo mesmo do meu dia dentro de trem, ônibus e metrô cruzando a cidade de São Paulo, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um livro de inglês que eu tinha em casa e comecei a estudar dentro do ônibus e do metrô. E se parar para pensar, foi assim, eu perdia, vamos supor, 4 horas do meu dia, 4 horas por dia estudando todo dia, acumula bem rapidamente, né? E, e junto desse mundo do tênis, eu também entrei em contato com a Daqui para Fora, que é uma grande agência, né, que manda intercambistas para cá e tudo mais. E eles, junto com a Fundação Lehman, que na época não sabia nem o que era, a Fundação do Jorge Paulo Lehmann, eles me deram a bolsa, na qual eles custearam para mim tudo, todas as despesas com a agência, as despesas para achar a universidade e para me trazer até aqui, sabe? Que legal. Então, quando eu percebi, Andréia, eu já estava lá sentado no auditório assistindo a sua palestra e preparando para vir para cá. Quando eu vi, eu estava lá. Ah, meu Sim, sim. Deus. Que coisa. É. E, gente, pensa que coisa bacana, né?
A gente estava num teatro, ai, não me lembro que teatro era aquele lá em São Paulo, o Raul Cortez, eu acho. Assim, um teatro lotado, com um monte de menino e as suas famílias os meninos indo estudar nos Estados Unidos, né? E assim, gente, nesses 25 anos, quase 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas que eu estou falando já passaram por mim. Quantos Rafaéis vocês acham que existe? Sabe, eu realmente, o nome dessa série Inspiring People, ela é isso, sabe? Eu procuro a dedo, Rafael. Infelizmente não é muito fácil de encontrar. Eu acho que na época a agência fez um trabalho supimpa. Acho que o fato da gente ter se encontrado e da gente poder continuar convivendo foi muito legal. Mas, enfim, passo a palavra para ti. Eu só queria lembrar que, tudo bem, Rafaéis são raros, mas eles existem, tá? E, de repente, tu é um deles e ainda não descobriu, né? Sim, muitos. Mas só dando um adendo aqui, André, o seu treinamento, né, e a sua palestra foram essenciais também para mim, sabe? Porque assim, quando eu atingi o objetivo de conseguir minha bolsa, né, de passar nas minhas provas de inglês e tudo mais, as coisas aconteceram muito rápidas, sabe? Porque assim, eu consegui a faculdade dentro, acho que de um mês ou dois, já tinha que estar pronto para ir, já estava preparando a viagem para vir para cá. Então, assim, as coisas foram acontecendo muito rápidas e eu ainda não tinha noção do que estava acontecendo, sabe? Assim, acho que eu não tinha ideia do que era fazer um intercâmbio, do que era morar fora do país. Eu estava feliz, sabe? Feliz que eu estava vindo para cá, que eu ia morar fora do país, ia jogar tênis, ia jogar bastante tênis, ia estudar, sabe? Mas, assim, eu ainda não tinha ideia do que era fazer um intercâmbio, né? E aí a sua palestra realmente abriu os meus olhos, sabe? E foi uma alegria, uma alegria muito, sabe? Uma alegria, uma ansiedade de chegar logo, sabe? De querer viajar logo e aproveitar o máximo possível. Então, assim, o seu treinamento me ajudou muito. E eu sou muito, muito grato mesmo a ele. E também eu tive o prazer, a honra de conhecer você, né? Então, foi Que incrível. lindo, obrigada. Obrigada, Rafa. E a Imagina. tua mãe? A tua mãe estava contigo, né? Quem estava contigo na palestra? Sim, sim, a minha mãe, ela costuma dizer, né, que eu tô realizando todos os sonhos dela, né, que Oh, assim, meu de vir pra Deus. cá, de viajar, então assim, quando ela foi junto comigo e viu a sua palestra, minha mãe também ficou encantada, sabe, ficou super feliz, e até hoje ela é uma grande fã sua, sabe, até hoje, Ah, então ela ficou super feliz também, e super alegre, e ela falava o tempo todo, me coloca na mala, Rafa, me coloca na mala, sabe, pra mim aqui. ai, ô, Rafael, manda um beijão pra tua mãe e diz pra ela assim que eu sou muito fã dela de ter criado um cara como você. Ah, isso me. Se todas as mães pudessem dar para os seus filhos essas certezas. Aquela vez que a gente conversou, tu falou uma coisa que me marcou muito, assim. Tu disse assim: a minha família o tempo inteiro me motivou. A minha família acreditou em mim o tempo inteiro. Não foi isso, Rafa? Sim, sim. E isso foi importantíssimo, sabe? Porque assim, Uhum. Andréia, eu me coloquei. Eles nunca me forçaram a fazer nada do que eu não queria fazer. Eles nunca me forçaram a fazer nada assim. Por exemplo, Rafa, a situação tá difícil, vai trabalhar. Jamais. Eles nunca falaram nada disso. O que minha mãe e minha família falava para mim era o seguinte: olha, você segue o seu sonho enquanto você é jovem e a gente dá um jeito, sabe? A gente se vira. E isso me dava uma paz, André, me dava tirava um peso enorme dos meus ombros, né? Porque assim, era muito difícil eu ir jogar tênis, eu ir, sabe, conviver num clube, sabe, assim, mais elitizado, praticando um esporte de elite, conhecendo outros lugares de São Paulo, outras pessoas. é, e aí, só que aí chegava em casa e a nossa situação era bem difícil, sabe, assim, de às vezes não ter nem o que comer. Então, esse peso eu me colocava sobre mim mesmo, sabe? Sobre mim, assim, de ajudar também. Mas eles o tempo todo, se eu pensasse em falar de desistir do tênis ou, sei lá, de seguir outro caminho, minha mãe já cortava na hora e falava, não, não, você segue o seu sonho e a gente dá um jeito aqui enquanto você é jovem, né? E eu sou, assim, extremamente grato a eles, né, por tudo isso. Então, foram muito, muito importantes para mim. E até hoje. Eu espero que o pessoal que está nos ouvindo entenda. Acho que o Rafa está sendo bem claro e eu pedi para ele ser. Entenda mesmo o progresso,
o desenvolvimento que esse menino teve na vida, né? E os insumos que essa família deu. Essa confiança inabalável no filho, esse respeito pelo filho, essa generosidade de abrir mão da sua própria carência, seja emocional, como física mesmo, né? E também, gente, o equilíbrio e a sensatez que o Rafael teve, porque na verdade o Rafael, antes de sair do país, ele já estava frequentando outras culturas, né? Ele Uhum. vivia em duas São Paulos, todo mundo sabe que são dois Brasis, e ele conseguia tracejar nesses ambientes com serenidade. Gente, tu nem sabe, eu aprecio demais, Rafael. Numa das lives que eu fiz com o Daniel, eu vou te dizer porque que me emociona tanto. Eu sou o contrário de ti, Rafa. Eu vim de uma família muito abastada, e resolvi abrir mão deles para poder fazer minha vida. E eu sempre digo, são caminhos que começam diferente, mas dói igual, sabe? Uhum. E, então, quando tu me fala que tu conseguiu fazer isso, isso me comove muito, sabe? Um caminho teu, Uhum. pessoal. Isso é realmente admirável. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Adelante. Então, agora acho que começa a principal parte assim da segunda live, foi quando eu cheguei aqui, né? Porque assim, até então, André, eu consegui a minha bolsa, só que assim, a bolsa esportiva do tênis para homem, elas são muito competitivas e raramente um aluno vai ter 100% de bolsa. É praticamente impossível. E, e o motivo é o seguinte, aqui são seis, você tem que ter no mínimo 6 atletas num time, né, de tênis da faculdade. Mas as faculdades, na verdade, você tem que ter mais, porque se alguém ficar machucado, tem que ter um reserva para entrar e tudo mais, né? Então, assim, vamos supor que a faculdade tem que ter 8 atletas. Porém, ele só tem 4 bolsas completas de 100%. Então, essas bolsas têm que ser divididas entre esses oito atletas. E o motivo disso é para ter um balanço e ter um incentivo para o tênis feminino, para os esportes femininos, na qual o tênis feminino tem mais bolsas e é de uma maneira assim mais fácil de conseguir uma bolsa maior de 100%. Ainda assim é muito competitivo, mas é porque aqui tem não tem esse balanço, né, tem muito tenista masculino e pouco tenista feminina. Então, assim, feminino. Então, para balancear, eles dão mais bolsa para o tênis feminino. Então, assim, o que é bem legal. Então, assim, eu vim para cá não tinha bolsa 100%, né? Então, eu já saí do Brasil sabendo que eu tinha que pagar, eu tinha 80%, eu tinha que pagar, acho que na época era dez mil dólares por ano, né? Então, eu saí do Brasil sabendo disso. É, O que devia ser apavorante para ti, né? sim, sim, mas assim, Andréia, eu pensava assim, da pior das hipóteses, eu volto. Se tudo der errado, Que se eu não conseguir, amor! se eu não conseguir, já que eu cheguei até aqui, né, de conseguir a bolsa, de ter, sabe, todas as ajudas que eu tive, que o pessoal me ajudou, esforçou, acreditou em mim, eu também, né, me esforcei tanto, eu ia vir pra cá, sabe, se algo desse errado, se desse errado mesmo, eu ia voltar e do mesmo jeito, André, eu ia ser muito feliz, porque eu atingi o sonho, sabe, eu atingi o objetivo, né, de que era arrumar a bolsa e vir pra cá. Porém, quando eu cheguei aqui, eu, obviamente, eu queria me formar, né? Então, assim, esse se tornou meu hobby agora que eu tô aqui, eu vou me formar. Só que, assim, a primeira coisa que eu fiz ao chegar na universidade foi na pessoa do financeiro, né? E explicar para ele a minha situação, o diretor do financeiro, e explicar para ele, falar, olha, contei um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui nos Estados Unidos, e falei para ele, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu realmente não tenho. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. E minha família, infelizmente, não vai ter como me ajudar. Porém, se você me deixar ficar aqui, eu vou provar que eu vale a pena, sabe? Que você não vai se arrepender, eu vou ser o melhor aluno, eu vou ser o melhor atleta, eu vou fazer tudo. E de alguma maneira, André, eu falei para ele, de alguma maneira eu vou pagar essas dívidas da faculdade, a anuidade da faculdade, né? E André, para minha surpresa, ele acreditou, sabe? E ele me deu essa oportunidade, falou, Rafael, pode ficar aí e a gente se vira aí para arrumar mais bolsa ou se vira para fazer com que você se forme, né? O Rafael, para mim não é surpresa nenhuma que ele tenha confiado em você, porque, de novo, eu defendo com muita determinação, com muita garra, o fato de que quando a gente é de verdade, Uhum. as pessoas se encantam, as pessoas confiam. Quando a gente é de verdade mesmo. E, cara, e você é 100% made in a verdade, né? True. Não tem. Então, eu não me surpreendo.
Que coisa maravilhosa. Assim, Ok, André, então ele deixou. assim, é a ideia, né, que eu falei para você na última live, né, que são os certos princípios, né, assim, que eu tenho e que eu sempre tive, sabe? E essa ideia de princípios, eu li num livro aqui nos Estados Unidos, essa ideia de que, mesmo nas situações mais difíceis, você segue eles, porque é isso que você acredita, né? E uma das coisas que eu acredito é a sinceridade, sabe? É uma das coisas que faz parte de mim, não é? Então, assim, não teria por que, André, eu chegar aqui nos Estados Unidos, ir para ele, no diretor financeiro, e tentar enrolar o cara. Sabe, falar para ele, eu me viro, no fim do mês eu pago, no fim do semestre eu pago, sabendo que eu não tinha condições, que eu não tinha nada. Na pior, se eu tentasse dar um jeitinho, né, na situação, o que aconteceria é que, no fim das contas, eles iam me tirar da faculdade, que ia ser uma mentira, né? Mentira tem perna curta, todo mundo sabe disso. E eles iam me expulsar da faculdade, eu ia voltar para cá e ainda, né, numa situação muito ruim, né, dando a entender que eu sou mentiroso. Então, não. Então, já que eu tava lá, eu fui sincero, segui um dos meus princípios e falei para ele a verdade, né. E, e assim, Andréia, quando eu cheguei na faculdade, foi outro mundo daquele que eu tinha no Brasil, né? Então, assim, em vez de ter que cruzar a cidade 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu morava 15 minutos, 10 minutos andando das quadras, né? A faculdade, quadras perfeitas, 8 quadras gigantescas, tudo perfeito, melhor material. No meu quarto tinha internet, ar-condicionado, biblioteca da faculdade do lado, alimentação, tudo perfeito. Então, André, eu não tinha, eu não tinha desculpa para não ser o melhor aluno, para não ser o melhor atleta e tudo mais. E a partir do momento que eu cheguei na faculdade, só tirei A, até me formei somente tirando tudo A em matemática, eu tirei tudo A, só tirei um B nos 4 anos de faculdade. E mês passado eu fui eleito o segundo melhor atleta, segundo melhor tenista da história da faculdade. Então, assim, pra falar a verdade, eu não tinha desculpa, né? Eu tinha tudo agora, o suporte, e aí eu capitalizei nisso, né? Então, eu queria falar o seguinte também, que eu gosto demais dessa perspectiva do Rafa, né? Onde ele diz que se o meu mundo externo me dava todos os recursos, não ia ser o meu mundo interno que eu deixaria faltar. Gente, para mim isso é brilhante. Eu estou traduzindo as tuas falas, tá? É, né, Marco? Não, Marco Goulart é outro guerreirão, que é o nosso querido advogado lá em Portugal. Eu costumo dizer assim, Rafa, quando a turma pergunta qual é o melhor programa de intercâmbio, Andréa? Uhum, Eu disse, gente, eu adoro intercâmbio, qualquer negócio está valendo. Eu não sei qual é o uhum, melhor, mas eu vou te falar qual é o melhor intercambista. Qual é o melhor intercambista? O melhor intercambista, o melhor expatriado é aquele que não importa os recursos externos, mas se o cara é bom, ele é uhum, bom, ele é bom. Rafael, você saiu do Brasil, você saiu da sua casa, jovenzinho, com uma mão na frente e outra atrás. Você não tinha nada. E digo mais, você não uhum. tinha nem consciência das coisas, porque tu era jovem e imaturo. Quando ele diz assim, ai, quando eu vi essa palestra, não tinha nem noção, tu não tinha noção de nada. Tu foi indo na Uhum. inocência, na imaturidade, mas você tinha isso aí que você está falando, integridade, princípios e uma luz interna. É essa luz interna bonita que você deixa que brilhe, né? Esses dias, sabe que a minha filha e os adolescentes aqui do condomínio, não sei se eu tinha falado isso na outra live, quando eu atendi o Rafael, ele já vai contar no momento difícil da vida dele. Minha filha na época tinha 14, 15 anos, aí eu reuni a gurizada aqui, os endinheirados do condomínio, e disse: vem cá que eu quero contar a história desse guri aqui, tá? Vocês ficam aí de frescura, que estão entediados, que não sei o que o Netflix não está funcionando. Vamos se catar. E aí, Rafa, todo dia eles perguntavam, e aí, o Rafael melhorou? E aí, como é que tá o tenista lá fora? Tá melhor? Porque eu contava. Mas uma Obrigado. frase da Dudu me veio agora na cabeça, que ela... aí eu fui pesquisar quem tu era, né? Põe o nome Uhum. do Rafael Gonçalves, tenista, no Google, cara, vai dar um monte de coisa. O cara era famosíssimo já, era um excelente jogador. E a Dudu pega e fala assim, mãe, que bonitão que ele é. E aí eu peguei e falei, filha, se tu acha o Rafa bonito por fora, eu vou te dizer, esse cara é único por dentro. O bonitão Obrigado. é consequência da coisa, sabe? Então, Uhum. muito legal isso, assim, eu não tinha desculpa
Ah, meu Deus. Anotem aí, por favor. Sim. E E, aí, Rafa? mas assim, Andréia, eu acho que é, eu, o tênis, né, como eu pratiquei minha vida todo tênis, o tênis ele meio que te ensina várias lições na vida. E acho que o esporte, de um modo geral, eu vou falar do tênis porque foi o que eu pratiquei, mas assim, o tênis ele é duro porque assim, quando você está na quadra, diferente do futebol, para fazer uma comparação, no futebol, se você tiver com medo e a bola vem para você, se você tiver dúvidas, medo, a bola vem para você, dá um chutão para frente, ou passa pro seu pro colega, sei lá, né, Ou sai pro seu correndo? time, sai correndo, né? No tênis, André, se você tiver com medo ou com dúvidas sobre você mesmo, e isso acontece o tempo todo, sabe? E você deixar a bolinha passar, você perde o jogo, né? Então, assim, o tênis, ele Olha, meio que, ele te ensina a enfrentar os medos, a você enfrentar as dúvidas que você vai ter sobre você mesmo, as dúvidas que você vai ter. A sua mente vai ficar o tempo todo falando: será que eu consigo? Esse cara joga melhor do que eu, ou essa pessoa joga melhor do que eu não sei se eu estou preparado. Então, assim, é o tempo todo a mente parece que está lutando contra você mesmo. E isso é só uma reação para te manter onde? Na zona de conforto, né? Você está ali desconfortável sob estresse jogando, mas para sua mente, né, que é principalmente para o inconsciente, e você deve saber isso muito mais do que eu, mas assim, a sua mente é uma questão quase de vida ou morte. Então o que ela quer? Ela quer te trazer para o conforto. Né? Então ela vai falar, então o que acontece? O medo começa a aparecer, você começa a travar. Isso é assim, é normal no tênis. Acontece o tempo todo que você está jogando o torneio. Só que assim, se você der ouvidos para os seus medos e suas dúvidas, você vai perder o jogo. E ninguém quer perder o jogo. Não é? Então você acaba, de uma certa maneira, aprendendo a enfrentar essas dificuldades de uma maneira saudável, né? E aí, se você souber usar esses ensinamentos, por exemplo, que eu tive dentro da quadra, para os desafios na vida, uhum. é, obviamente serão difíceis, mas você consegue atingir diversos os seus objetivos, né, os seus sonhos. E para mim, André, acho que não tem nada mais que me deixa mais alegre, assim, mais feliz do que ver alguém ou eu mesmo lutar por um sonho. Sabe, lutar por, sabe, algo que se for preciso você acordar 5 horas da manhã todo dia, você vai acordar. Se for preciso que você tem que pegar ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você vai pegar. Se for preciso aprender inglês, você vai Gente, aprender. é só eu que estou pensando que o Rafael deveria ser palestrante, coaching, ou é só eu? Você até me fala aí, porque já tô querendo contratar o Rafael. Mas sabe, E André, aí, Rafa? então assim, isso me ajudou muito aqui, né? Quando eu para vir aqui nos Estados Unidos e falar pro cara, olha, não, não tenho dinheiro, mas eu vou me virar e eu vou conseguir. E aí, o que eu consegui, e aí que a minha estratégia era o seguinte, dentro da faculdade, eu trabalhava como tutor de matemática, então eu dava aula de matemática para os alunos, alguém tivesse problemas, né? Eles iam para mim, eu ensinava, eu dava uma ajuda para conseguir um dinheiro para conseguir viver por lá, né? Então assim, para poder comprar alguma coisa no mercado, só para viver, né? Então e assim, não pagava até hoje não paga bem, né? Só para ter algum dinheiro. E aí eu não dependeria mais de uma certa maneira do Brasil. Então se eu precisasse de qualquer coisa, eu já estava conseguindo ganhar o meu próprio dinheiro. Só que para pagar a faculdade não era o suficiente, obviamente, porque eu tinha que pagar 10 mil por ano, né? Então, o que eu fiz? Eu, nas férias de verão, entre um semestre e o outro, né, que são de maio a agosto, que na verdade estamos tendo agora, eu arrumei um emprego de dar aula de tênis na Nova Jersey, no Country Club, né, lá na Nova Jersey, através de amigos também, tudo aqui para fora, entre outros tenistas conversando, consegui arrumar um emprego de assistente para dar aula de tênis, e com esse dinheiro eu conseguia guardar e pagar o ano que eu estava devendo, né? Então, eu trabalhava durante o verão para pagar o ano passado, né? E eu fui fazendo isso durante os meus 4 anos na faculdade, só que aí chegou um problema, André. E o problema é o seguinte: no meu último ano, eu não tinha mais o verão para trabalhar, porque eu ia me formar, né? E só que tinha um seguinte: para eu conseguir trabalhar fora da universidade, eu tenho que ter uma permissão do governo. E essa permissão do governo americano, depois que você se forma, eles só dão se você se formar, obviamente. Né? Então você tem que se formar e aí você consegue um ano para trabalhar e que seria a parte de estágio, né? E isso faz parte do visto de estudante, né, também. Só que se eu não me formo, eu não tenho a permissão, sabe? Então eu estava nesse dilema muito grande no qual eu estava devendo a faculdade e sem pagar eles não me deixam, você não se forma, né? Uhum. Mas eu não conseguiria arrumar um emprego porque eu não ia me formar, sabe? Então assim, isso botou um peso enorme
nas minhas costas, né? E aí é onde começa acho que um dos maiores desafios que eu já tive, assim, pessoalmente, acho que acima de tudo, que foi, é, e na qual você me ajudou muito, né? Que foi a situação do meu último ano de faculdade, que assim, eu voltei da Nova Jersey, já sabendo que esse meu último ano ia ser difícil, porque eu não tinha como pagar a faculdade, né? Então eu estava com uma dívida de US$ 10.000 na faculdade, que era um ano. É, eu não tinha onde morar, porque para cortar os meus custos, esse diretor financeiro falou para mim que seria mais barato eu morar fora da faculdade. Só que ele me contou isso, assim, quando eu cheguei na faculdade, sabe? Então, de repente, eu me vi numa situação na qual eu morava dentro dos dormitórios, só que para cortar custo, para a gente conseguir, para eu conseguir cortar essa dívida, eu teria que morar fora da universidade. Deixa eu Então, explicar melhor, Rafa, que a última vez que tu me explicou, eu entendi. Ele morava lá, no campus, tudo certo, a bolsa dele contemplava essas coisas. Só que no último ano da faculdade dele, porque a faculdade estava fazendo redução de custos, eles disseram para o uhum, Rafael, olha, tu vais continuar recebendo tua bolsa, mas a gente não consegue mais pagar o teu alojamento sim, e alimentação e tudo mais. E aí o Rafa entra em colapso, porque ele já não tem para conseguir pagar para o próximo ano. E quem está nos assistindo pode pensar, US$ 10.000 é pouco para quem tem. Mas para quem não tem nada, os meus primeiros US$ 10.000, eu achei que eu estava milionária quando aconteceu isso, né? E depois, então, a situação dele é muito peculiar em vários aspectos, em vários aspectos. Mas, e aí, Rafa, aí tu chega e o cara diz que tu não pode mais morar lá. não posso mais morar. Então, assim, isso já me quebra as pernas, porque eu cheguei na faculdade e não tinha onde morar, né? Aí, dentro do tênis, desde quando eu cheguei na faculdade, né, junto com outros amigos meus, né, a gente reformulou o time de tênis completamente. Então, assim, a faculdade até então eu nunca tinha ganho nada, assim, nada expressivo, nada, não tinha resultados bons. E no meu último ano, a gente colocou a faculdade entre as 16 melhores faculdades dos Estados Unidos, sabe? Jogamos campeonatos nacionais em Orlando, tudo pago. Então, assim, foi incrível, sabe? Assim, de jogar o campeonato nacional. Ganhamos conferência diversas vezes, ganhamos regionais diversas vezes. Então, assim, foi algo incrível, sabe? O time estava muito forte. Ou seja, tu deu sangue pela tua Sim, universidade, né? sim, sim. Eu, junto também com meus amigos, com meus colegas de time, né? E, assim, nós mudamos o time. Só que, de repente, André, no meu último ano, a faculdade entra em uma outra conferência, muito mais forte do que a gente tinha, e eles me colocam como capitão do time, né? Então, assim, querendo ou não, gera mais uma pressão, porque estava todo mundo esperando que a gente jogasse bem a nova conferência e que tivesse resultados, sabe? Era o meu último ano, era o Mas se último tu ano não de tinha onde muita gente. morar, se tu não tinha onde morar, como é que foi isso? Porque eu conheço a tua história, por isso que eu tô te perguntando, para o povo É, saber. Explica para nós, o que que tu fez para morar, para comer, para jogar? sim. Então, para morar, o que que eu fiz? Justamente como eu não tinha onde ficar, eu conversei com meus colegas do time e eles me deixaram meio que ilegal, né? Morar dentro do quarto, dos quartos deles, né? Então, assim, a gente tinha uma suíte com 4 quartos, onde os meus amigos moravam, e dentro da faculdade. E por um mês, Andréia, eu fiquei lá com eles, sabe? Dormindo no sofá, dormindo no chão. E para comer, como não tinha comida, como não tinha cozinha, né? Nesses apartamentos não tem cozinha, tem no máximo um micro-ondas. Eles entravam na cafeteria e escondido traziam para mim, sabe? Faziam um sanduíche, faziam alguma coisa e levava para mim. Ou, como eu conhecia também o pessoal da cantina, né? Eles às vezes me deixavam entrar, sabe? Assim, meio que por baixo da saia, deixavam entrar. E isso eu fiquei durante um mês até conseguir uma casa, né? Fora do campus, para morar. Porque assim, quando você chega na faculdade, todas as casas que estavam para alugar, normalmente já estão alugadas, né? Assim, é difícil, principalmente numa faculdade pequena onde eu estava, né? Então, assim, esse foi um mês muito difícil, sabe? Assim, de não ter onde ficar e ter que morar assim, sabe? Escondido, as custas e tudo mais. Assim, só explicando um pouco para o povo como é que é o meu trabalho e o que aconteceu nesse momento. Eu faço o treinamento intercultural, a preparação das pessoas que vão para o exterior. E depois disso eu tenho um plantão 24 horas de apoio durante toda a estadia delas. Toda, porque o sucesso do meu intercambista, do meu expatriado, é que ele vá, se dê bem e fique, né? Então, quando o Rafael me chama 4 anos depois, 4, 5 anos depois,
esse tipo de chamado também me emociona muito. Porque eu penso, meu Deus, como é que lembram de mim? Eu acho fantástico. O cara foi expatriado 10 anos, 10 anos depois ele me liga dizendo, eu tô voltando, André, me ajuda. Vai, assim, isso me derrete a alma, né? Então, eu me lembro como se fosse ontem, eu estava andando de bicicleta aqui em Floripa, e me liga o Rafael. E me conta a história dele. Óbvio que de cara eu não me lembro dele, por isso que eu vou no Google ver as fotos, né? Mas tu estava muito triste, Rafa. Tu estava muito triste, e tu não sabe, eu não sou de chorar. Ah, mentira, eu sou. Mas aquele dia eu chorei contigo. Eu me lembro que eu estava andando de bicicleta, assim, eu parei, me sentei no chão, com os meus auriculares, e as minhas lágrimas pingavam enquanto eu te escutava. Então, basicamente, o guri estava dormindo no chão, o guri estava comendo às custas da ajuda das pessoas, ele não tinha como pagar a bolsa dele, tinha alguma questão com a tua mãe, que eu não me lembro. Sim, tinha perdido o emprego, tinha perdido o emprego no Brasil, então assim, a situação também estava difícil aqui. E aí ele ficava assim, né? Eu aqui tô bem, né? E a minha mãe lá, podia estar lá ajudando minha mãe. Aí tinha uma bunda mole de uma guria lá que ele era apaixonado e a guria deu um pé na bunda dele. E aí deu raiva daquela guria que me deu. Mas a verdade é que ele era muito apaixonado por ela e, pô, que saco, né? Tu tinha aula com a guria que tu gostava, né? Então, e aí teve um momento assim que tu chegou e disse assim, tu sabe que eu nunca pensei em me matar, tu disse. Mas, cara, tá muito difícil. Só que, sabe, Rafael, eu vi em ti uma força, em italiano se chama gioia di vivere. Mi piace tantissimo, em francês chama joie de vivre. Era uma alegria de viver, alegria, força de vida mesmo. E eu pensava, gente, esse guri tem de tudo para brilhar. Olha, eu não vou largar dele. E eu costumo dizer, né, eu com meus intercambistas, eu sou que nem maldição. Cara, se eu resolvo grudar em ti, tá ferrado, porque eu não vou sossegar. Então foi realmente muito emocionante e muito gratificante estar lá e poder te dar colo, sabe? Eu digo, Rafael, muito obrigada, sabe? De você ter permitido eu te ajudar, porque, cara, que coisa linda essa tua vida. Mas calma que não eu que tenho a terminou. agradecer. Assim, André, esse momento foi assim, foi literalmente o fundo do poço, sabe? Pra mim, porque assim, até então a situação tava difícil, assim, sempre foi difícil, sabe? Sempre sempre tive que lutar muito para conseguir as coisas, né? Só que de repente, André, ao meu lado eu tava vendo tudo desmoronar, sabe? Então assim, foi muito assustador. A faculdade, apesar de eu ter sido os melhores alunos, os melhores atletas, eu não ia me formar, sabe? Moradia, não tinha onde morar mais, sabe? Comida, não tinha onde comer. Então, assim, tudo ao meu redor parecia que estava desmoronando, sabe? Então isso me assustou muito. E tudo de uma vez, tudo muito rápido, né? Assim, tudo muito rápido. E sem contar as responsabilidades, né? Assim, agora, pô, ter que jogar tênis, eu sou capitão do time, ter que mostrar força pro time, tem que continuar estudando, né? Não é porque a situação tá difícil, que piorou, que eu vou tirar notas mais baixas. Então, assim, foi muito difícil. Sim, foi muito difícil mesmo. Nesse momento que eu sou muito grato, sabe, assim, pela sua ajuda. E como eu sempre digo, né, na última live também, eu também disse, né, assim, eu não sou muito religioso, né, mas durante a minha vida toda, André, se existe um Deus, né, assim, ele se mostra nas pessoas que ele coloca no meu caminho, sabe? Durante a minha vida toda, durante toda essa minha caminhada, é impressionante, sabe? Toda vez que eu vou a algum lugar tem uma pessoa especial, parece que está ali esperando para me estender a mão, sabe? E isso, assim, infelizmente eu não posso falar nomes, porque vai ficar aqui até amanhã e provavelmente esquecer alguém, mas eu sou muito grato a todos, sabe? Que sempre acreditaram em mim e estender a mão, principalmente nesses momentos mais difíceis. Gente, anotem aí, por favor. Humildade. Tá, esse guri tá fazendo mestrado lá nos Estados Unidos. Esse guri ganhou um prêmio atrás do outro, atrás do outro. O cara é um monstro, como diz os manezinhos. Tu és um monstro, querido. Humildade, simplicidade e gratidão. Eu amo esse negócio. Parece que é moda agora. Eu não sei, para mim, na minha vida inteira já teve gratidão, porque ninguém é excelente sozinho nessa vida. Ninguém. E quanto a Deus, Rafa, eu te falei também naquele papo, né? Eu sou Carola, assim, eu toco violão na missa desde os 15 anos, eu tenho 50, e para mim o Cristo é uma figura muito viva. E ele não está na cruz.
Ele não tá. Para mim, o Cristo, ele tá dentro de mim quando eu te encontro, ele tá dentro de ti quando tu vai para a quadra, ele tá dentro da árvore de manhã cedo ali. E então, sei, o meu ponto de Sim. vista, cara, tu é muito abençoada. Não, obrigado, André. Olha, que legal. E, E aí? André, foi uma batalha, sabe, assim, dura, né? Assim, ter que, porque assim, eu sempre tive na minha mente, assim, né, que se tudo desse errado eu ia voltar para casa. Daí, para mim, né, ia estar Não, bem, eu gente, me o formar. guri tá nas vésperas de se formar, ele ainda pensa, tudo bem, se tudo der errado. Não, só que aí caiu a ficha, André, né, nesse momento. Pô, eu passei por tudo aquilo, né? Tudo aquilo para chegar até aquele momento. Para Hum. para quando eu chegar ali, eu não me formar por causa de dinheiro, por causa, assim, Ah, sim. a principal coisa seria dinheiro, né? Assim, você não pagar a faculdade, sabe? Isso eu não conseguia dormir com isso, André. Sabe? Eu não Uhum. conseguia dormir. Porque assim, se fosse algo, se fosse uma limitação minha, vamos supor, o meu inglês não era bom o suficiente, eu não consegui estudar, eu não consegui. Se fosse uma limitação minha, eu até entenderia. Mas assim, eu não me formar por causa de dinheiro, sabe? Assim, isso eu não, algo externo, algo meio insignificante, assim, sabe? De uma maneira, é tão pequeno comparado a o resto da minha história, assim, né? Eu não conseguia dormir com isso, sabe? E aí eu falei, não, de qualquer maneira eu vou me formar. Agora que eu já estou aqui, agora vai, né? Isso, e ter essa clareza, André, essa clareza, assim, sabe, de poder limpar a minha mente assim, colocar meu foco de novo nos meus planos, nos meus objetivos, eu só consegui, obviamente, depois de muita ajuda e você foi grande, fez grande parte disso, sabe? E aí começou essa batalha e de voltar para as quadras e focar nos estudos e voltar a ser aquela pessoa que eu, de uma certa maneira, era antes, né? E a partir dali, André, a minha situação melhorou muito, né? No tênis, nós ganhamos a conferência e eu joguei, assim, o melhor tênis da minha vida, sabe? No final da conferência, essa nova conferência difícil, sabe, dura, nós tivemos a temporada muito irregular, assim, foi uma das piores temporadas, para falar a verdade, classificamos para o campeonato, assim, no meio da tabela, ninguém estava dando nada pra gente, e no fim das contas a gente ganha a conferência no campeonato, sabe? E eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato. Então isso para mim, assim, foi, acho que é um dos momentos mais especiais da minha história aqui nos Estados Unidos, pessoalmente, assim. É, na parte escolar, na parte dos estudos, eu só tinha A, então, como eu falei, só tirei um B nos meus estudos, né, dos 4 anos aqui, e eu fui convidado pelo presidente da faculdade a ser um dos oradores na formatura. Então, assim, eu não só ia me formar, como ia ser um dos oradores na formatura, né? Só que isso botou uma pressão enorme dentro de mim, porque assim, como que eu ia ser orador, André, se eu não tô me formando, se eu tô devendo a faculdade, sabe? Como, como que, como que eu ia ir lá, Deixa eu subir no abrir a palco, janela, tu tá me dando um calorão, Rafael, já tirei o casaco. né? E Vou abrir a assim, e janela. assim, e assim, o campeonato passou, né? O fim do semestre estava chegando, fui convidado no fim do semestre a ser orador, e até então, para mim, eu não estava me formando. Porque eu estava devendo US$ 10.000 na faculdade, eu não ia me formar. Que horror. 3 dias antes da formatura, eu volto para esse diretor financeiro e eu falo para ele, olha, eu fiz de tudo que era possível e eu fiz mesmo. Eu entrei em contato com todo mundo que eu conhecia aqui nos Estados Unidos, eu tentei arrumar dinheiro de tudo que é jeito emprestado, fiz de tudo e não consegui. Então eu cheguei para ele bem triste, falei, olha, eu não consegui arrumar dinheiro. E o meu plano era o seguinte, ele me deixar eu me formar, a faculdade de alguma maneira deixar, isso não, acho que não era possível, né? Mas assim, me deixar eu me formar. E aí, depois que eu me formo, eu vou trabalhar, e aí o dinheiro que eu faço trabalhando, eu pago a faculdade de volta, sabe? Só que eu precisava me formar, senão não ia ter nem como trabalhar, né? E aí eu tava, assim, Então, mais uma coisa, anotem aí. O cara, ele tem um mindset, o driver interno dele é para solucionar o problema. Olha, tu podia ser engenheiro, tu podia ser médico, tu podia trabalhar na ONU, mas assim, ó, tu põe uma encrenca na frente do guri, o guri, ele vai para a solução. Ó. É uma coisa impressionante isso dia, Rafael. Rapaz, obrigado. Assim, André, é a vontade, né? É a vontade de vencer, é a vontade de alcançar os objetivos, é a vontade sabe, de realizar um sonho, né? Que agora era me formar. E
E aí eu cheguei pra ele totalmente, assim, muito triste, sabe? E faltava 3 dias pra formatura, eu não conseguia me concentrar pra escrever o meu discurso. A faculdade, sabe, tava todo mundo muito alegre, o pessoal que tava se formando, o time do tênis, todo mundo alegre que jogamos o melhor campeonato. E eu Falta ali, 3 dias para cabisbaixo, a formatura dele. sabe? Aí eu chego pra ele e falo, olha, não, eu não consegui, me deixa me formar e aí eu vou trabalhar e depois eu pago. E aí ele olhou pra mim, ele tava almoçando, né? Eu lembro como se fosse hoje, ele tava almoçando, ele parou de comer o sanduíche dele. Ele olha pra mim sério. Aí ali meu coração parou, né? Ele fala assim, Rafael, eu vou imprimir quanto você deve e você tem que pagar. Se você não pagar, você não se forma. Ele falou assim pra mim, né? E ali, assim, o meu mundo desabou, né? E aí ele vai lá, levanta, imprime o papel, joga assim no meu colo e fala, ó, se você não pagar isso aqui, até você se formar, você não, até daqui a 3 dias você não se forma. E aí tava lá, né, os US$ 10.000 que eu devia, e depois uma bolsa de ajuda, assim, de melhor aluno, de gratificação, menos US$ 10.000, sabe? Então a própria faculdade pagou a minha dívida, sabe? Então Calma, calma. Ô, Cláudia, o calor é porque eu sabia o que ia acontecer. Mas explica para o povo porque não ficou claro. O cara do financeiro pegou, largou a nota no teu colo e disse, tu tens que pagar isso. E, sim. E aí, tava lá marcado os US$ 10.000, e tá. embaixo tava marcado assim, uma bolsa extra, né? Eu não lembro o nome exatamente, com o valor de US$ 10.000. E aí embaixo o resultado, zero. André, acho que Ai, meu Deus. eu comecei a chorar, me emocionei, assim, eu não acreditava, sabe? Porque assim, durante esses 4 anos, a própria faculdade foi muito boa comigo, sabe? Assim, eles estavam o tempo todo tentando arrumar bolsa, tentando arrumar alguma maneira de me ajudar, fazendo de tudo. Eu tinha a maior bolsa do time de tênis, eu tinha a maior bolsa acadêmica, eu tinha tudo assim, sabe? Eles estavam me dando tudo. Só que eles não poderiam quitar a minha dívida porque eu era um atleta, sabe? E ser um atleta aqui nos Estados Unidos, você não pode ter o que eles chamam de benefícios extras. Então, assim, se eles me dessem esse dinheiro, eles teriam que dar para todo mundo, sabe? E é lei. E é muito sério isso aqui. Então, por ser atleta, eles não poderiam ter me dado essa bolsa extra, ainda mais E nesse por que valor de será, US$ 10.000. e por que será que eles fizeram? Eu não perguntei não, André. Eu não perguntei não. Ah, eu vou responder. Olha, eu digo para todo mundo, Rafa, todo mundo quando eu subo no palco, cara, tu quer que o mundo faça assim para ti? É bem fácil. Faz assim pro mundo. Faz tu pro mundo. Não Sim, sai preocupado com o que tu vai ganhar, se vai ser bom para ti, se tu vai te enriquecer. Eu via que tu fazia. Tu não fazia só por ti, Rafael. Tu tinha uma coisa, tu tinha um compromisso com a tua família, com a tua história de vida. Tu tinha um compromisso com as pessoas que te ajudavam. Cara, tu nunca fez só por ti. Seria uma injustiça enorme dizer, acontece que ele só pensava nele. Cara, não foi verdade. Tu pensou num monte de gente, não é? sim, sim. E, Ah, um e um meu dos meus, Deus. assim, um dos meus objetivos, Andréia, justamente por ter saído assim de um instituto, sabe, por ter eu vivi, eu sei quanto é importante às vezes, André, só uma aula de tênis na periferia, quão importante é para uma criança, sabe? E quando isso às vezes tem corte da prefeitura, ou tem corte, alguma coisa eles cancelam, como afeta, sabe? Afeta de uma maneira incrível. André, muitos alunos começaram comigo lá no Instituto da periferia também, né? A grande maioria deles, Andréia, hoje são cidadãos do bem, sabe? Assim, 99% das pessoas. Tudo bem, talvez eu seja o único que cheguei aqui, porque esse era o meu objetivo, sabe? Mas todos eles, a grande maioria deles, são trabalhadores, estão estudando, fizeram faculdade, arrumaram uma profissão, são pessoas do bem, sabe? E sinceramente, principalmente na periferia, é muito mais fácil você ir para o caminho errado. Que é dinheiro fácil, é dinheiro rápido, né? É muito mais fácil. Você está o tempo todo ao redor de coisa ruim, é muito mais fácil. Mas não, sabe? Através do esporte e da educação, essas pessoas se guiaram para um caminho melhor, sabe? Tu E, sabe e que isso, escutando a tua história inteira, a gente consegue entender. Quando tu pega uma reportagem no Globo Esporte ali de 1 minuto, quando né, um cara diz, não, isso foi muito importante para minha vida, tu não entende muito bem. Mas te escutando, gente, é muito legítima essa tua história, Rafa. Que sim. coisa E, fantástica. E assim, André, eu espero um dia poder devolver, sabe? Assim, eu recebi muito do mundo e um dia eu espero, é um dos meus objetivos,
conseguir devolver para o esporte, devolver para a educação, devolver e eu não tenho dúvidas que vou conseguir, sabe? Tu já tá. E Só da gente poder te ouvir hoje. Rafa, eu só olhei agora o relógio, porque eu já estou cuidando, né? A gente tem Aham. 6 minutos ainda. Eu queria que tu concluísse a história, porque tem a conclusão da formatura e tal, e aonde você está Sim, hoje, né? sim. Então eu me formei, 3 dias depois tive que escrever o meu discurso rapidamente, né? Mas consegui me formar, Ai, fui um dos oradores. E aí eu trabalhei, assim que eu me formei, no dia seguinte, André, eu peguei o ônibus, vim para Nova Jersey, trabalhei um ano lá, perto de Nova York, como uhum. professor de tênis, no mesmo clube onde eu trabalhava. Experiência incrível, sabe? Assim, morar do lado de Nova York era algo sensacional. É, e com esse dinheiro que eu ganhei, já que eu não tinha dívida da faculdade, e eu trabalhei esse ano, eu reinvesti no meu mestrado. Porque até então eu tinha estudado matemática na minha faculdade, mas o meu objetivo era sempre estudar engenharia, sabe? Só que lá na minha faculdade, por ser pequena, não tinha curso de engenharia. Então o mais próximo que tinha ali era matemática, né? E aí eu entrei no processo seletivo novamente para fazer mestrado. E aí até que eu fui aceito aqui na Virginia Tech, aqui na Virgínia, para fazer engenharia mecânica, o mestrado em engenharia mecânica, só que dessa vez com 100% de bolsa e ainda sou assistente. Então, assim como eu sou assistente do laboratório, eu ainda recebo, né, por fazer minha pesquisa e tudo mais. Então, hoje a situação é bem, bem diferente. Gente, quem olha essa cara linda não diz, né? Rafa, eu nem sei. Eu quero te agradecer muitíssimo pelo dia de hoje. Não. Engraçado que dá vontade de continuar fazendo live contigo. Tu vai ter que pensar em umas histórias. Mas eu acho que esse guri, ele reúne tudo aquilo que eu acredito. Assim, ele personifica valores inegociáveis na minha vida e eu acho que na vida de todo mundo do bem, assim, sabe? Então, muito obrigada mesmo, Rafa. E sei lá, Eu, eu, me eu, eu deixou que tenho no que comments no agradecer. more. Não, eu que tenho que agradecer, André, por tudo, sabe? Como eu falei, André, ter você ao meu lado também nessa minha caminhada foi muito importante também, somente naquele momento muito difícil que eu tive ali, que eu pensei que realmente eu tinha perdido tudo, mas você me ajudou a ver a luz, sabe? Ali no, que ainda me ajudou a colocar a minha cabeça e meu foco, sabe, nas coisas que são mais importantes aqui, e aí hoje eu, graças a você e tudo mais, eu tô aqui bem. Ô, Rafa, você pode contar comigo sempre na sua vida. Sempre, sempre. Porque te ajudar é muito fácil, né? Eu te ajudei a ver a luz. Aham, eu peguei, gente, botei um espelho na cara dele, assim, ó. Deu, terminou o atendimento. Foi muito fácil atender o Rafael. Então, eu vou estar sempre do teu lado. Eu sou uma admiradora enorme. E muito obrigada mesmo, assim, por tudo, Rafa. A gente te Imagina, agradece. eu que agradeço. Tá bom? Tá bom, Nossa, boa noite, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar hoje, nos próximos dias. E vamos lá, e vamos seguir pegando o Rafael, né? Quando ele puder, quando ele tiver tempo, vamos repetir esse bate-papo. Muito obrigada, sem dúvida, gente. um prazer enorme, viu? Beijão, obrigadão a todos aí. Até Obrigada. mais.